Olá, meus amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, quinta-feira novamente, nosso último estudo da semana, e esperando que os companheiros estejam conosco, participando desse instante de reflexões. Hoje, quinta-feira, dia 25 de junho, nós estamos aqui, Célia, Tânia, nós temos aqui Terezinha, nós temos a Soraya, são muitos amigos que estão participando conosco desse instante. E isso para nós é sempre um motivo de alegria, quando nós podemos estar juntos, compartilhando esta vivência em tempos diferentes como estamos tendo. É sempre bom, então, podermos compartilhar destas vivências aqui presentes. E os amigos mandando já os coraçõezinhos, e para nós é sempre alegria, vocês sabem disso, e isso dá uma força maior, uma vontade de continuar fazendo o melhor por nós mesmos e por todos aqueles que conosco estão aqui. Estamos vendo aqui Eduardo, Valéria, Edith, Laura. Nossa, já muitos amigos participando conosco desse instante, e às vezes a gente não fala os nomes, o Júlio César, Júlio, porque não dá, né? Nós ficamos olhando para lá e para cá, fica meio confuso. Eliana, Cláudia, Ivete, Maria Cristina, agradecemos e agora vamos ao nosso agradecimento maior mesmo. Agradecemos a Deus, a oportunidade deste encontro, a alegria de estarmos juntos, de podermos receber dos amigos espirituais o amparo que necessitamos para termos melhores reflexões e ensinamentos, a fim de que nossa vida transcorra com um pouco mais de harmonia, de alegria junto dos nossos corações. Então pedimos ao mundo espiritual amigo que nos ampare, que nos intua, nos inspire, nos fortaleça a vontade de encontrarmos as melhores reflexões e aplicar então em nossas vidas. Vamos lá, meus amigos, noite de Boa Nova, noite da obra de Humberto de Campos, espírito Humberto de Campos, através da mediunidade Chico Xavier, noite dos diálogos de Jesus, noite de refletirmos um pouquinho e nos colocarmos mesmo naquele papel dos discípulos iniciais, dos apóstolos de Jesus, tão humanos, com tantas dúvidas, com tantas dificuldades no relacionamento humano, como nós as temos. E sempre Jesus nos amparando, nos assistindo com as suas reflexões, os seus ensinos, para que encontrássemos assim uma condição melhor de viver. Vamos lá, nós paramos no capítulo 9, que tem como título Velhos e Moços. E neste capítulo 9, Jesus comparava a vida do ser humano com a vida de uma árvore. E inclusive falando da sua ramagem, das suas flores, dos seus frutos, comparando tudo isso a período da nossa existência, da infância espiritual, apenas as primeiras folhas, até a maturidade espiritual, quando estamos oferecendo os frutos. Mas o importante para que uma árvore possa cumprir o seu papel é que ela tenha raízes bem estruturadas para sustentá-la na tarefa que ela precisa realizar. Vamos lá, Didi, Lourdes, Neuza, Carlinhos, Gil, Selma, uma gratidão imensa pela presença desses amigos, e a gente não vê a hora quando tudo isso passe e nós possamos nos encontrar ao vivo e a cores, né? Sentir o calor humano, isso nos faz muita falta a todo mundo, mas é para o nosso bem. Então vamos aguentando e vamos procurando fazer o melhor. Jesus falava de um período em que a árvore nós teríamos como o fruto, a realização, a maturidade, aquilo que representava e as raízes, a velhice da árvore que dá a estrutura toda, mostrando que nós
dentro da nossa cronologia biológica, temos essas mesmas fases. A primeira infância, a adolescência, a juventude, a maturidade, a velhice, tudo fazendo parte de um único existir. E que lá, na maturidade para a velhice, nós estaríamos sim colhendo o aprendizado dessa encarnação, desenvolvendo sabedoria de viver, porque o tempo, sim, o tempo, ele é um grande professor, né, de cada um de nós. E então, naquele instante que ele está conversando com Simão Zelote, ele diz assim, mas então, Senhor, a velhice é a meta do espírito? Porque se representava a fase de maior conhecimento, ele questionava, é a meta do espírito? E Jesus explica algo importante, que foi a última fala da semana passada. Não a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra. Porque esta velhice do corpo físico nos traz enfermidades, muitas pessoas pela solidão se sentem amarguradas, entendem que não há mais nada a fazer na vida, nada a aprender, nada a conquistar. Então, esta velhice do corpo físico, a velhice da nossa idade biológica, da cronologia do nosso existir terreno, ela verdadeiramente traz algumas complicações. Não somos os mesmos de uma juventude, de uma mocidade, com todo o vigor. Então, vai nos impondo um ritmo diferente no existir. E Jesus dizia, não esta é enferma e amargurada, onde muitas vezes a tristeza e a questão de ensimesmar-se começa a fazer parte da nossa própria vida. Ele diz a respeito disso, mas a da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Então ele está falando do espírito velho, velho no sentido de experiência de vida, de participação de vida. É disso que Jesus está falando. E essa velhice do espírito, no sentido de sapiência, no sentido de compreensão de uma vida, de poder escolher situações melhores e colaborar com os outros, isso indica a maturidade do espírito. É disso que Jesus falava ao comparar esta árvore. Então, na verdade, embora ela representasse também fases do nosso desenvolvimento humano numa encarnação, Jesus estava colocando aquilo como fase de um desenvolvimento espiritual na eternidade. Aquilo que vamos alcançando. E aí que ele vai dizer, então, de que muitas vezes, né, a gente vê criaturas em corpos aqui, adultos com comportamento tão infantilizado e às vezes crianças, fisicamente falando, com um grau de maturidade muito grande. Vamos ao nosso boa noite, a Jane, ao Júlio, a Marli, que estão conosco, a Selma. E agora, então, retomemos o nosso capítulo 9 desta obra. Simão, então, ele diz a Jesus, a verdade, Senhor, porque ele falava da velhice material. A verdade, Senhor, é que me sinto velho, depauperado, temendo não resistir aos esforços a que me obriga minha alma na semeadura da vossa doutrina santa. Então Simão Zelote dizia a ele que ele estava cansado, ele se sentia velho, ele se sentia sem forças para o testemunho, para a tarefa, que era uma tarefa esplendorosa, porque era a semeadura da doutrina que o Cristo trouxe, dos ensinos que o Cristo trouxe. A alma, ou seja, como espírito, ele estava encantado e ele queria sim fazer alguma coisa, participar dessa boa nova, mas como um ser aqui encarnado, ele sentiu o corpo cansado, a fraqueza física e, portanto, ele temia não dar conta da tarefa. Vamos mais ao boa noite da Dilza, que está atrasada. Não, nós estamos começando agora, Dilza. E então, ele questiona, Jesus responde a ele, por conta dele dizer desse cansaço,
desse temor de não conseguir cumprir. Jesus disse: escuta, Simão, achas que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? Porque naquele quadro de trabalhadores do Cristo, do início, tinham os mais velhos, mas também tinham os jovens, como João, como Tadeu, muitos jovens ali participando. E os jovens estavam com a força toda. Mas Jesus disse: você acha que esses moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem o trabalho que os velhos estão fazendo hoje, daqueles que agora estão envelhecendo? É um questionamento que nós sabemos que a resposta é não, não poderiam fazer nada. Porque todos nós, na vida, estamos sempre aproveitando algo que alguém nos deixou. Alguém que envelheceu, alguém que já partiu de volta ao mundo espiritual, algum conhecimento, alguma sabedoria. Nós estamos falando da época do Cristo, desses apóstolos que estavam lá na velhice e que hoje nós estamos aproveitando os seus ensinos. Então, tudo é um encadeamento, há uma necessidade de tudo e de todos na tarefa do bem. Boa noite, Regiane, Carmen, Anete, que bom, não é, que podemos estar juntos aqui. E Jesus continua chamando a atenção daqueles que estão envelhecendo e que estão na luta e que estão na vida, fazendo da forma que conseguem fazer, o quanto são capazes de realizar. Ninguém é carta fora do baralho. Todos estão ali para compor. Então, todos nós somos úteis onde estivermos. Ele dizia então: poderia a árvore viver sem a raiz e a alma sem Deus? Seria possível uma árvore viver sem a raiz? Não, ela tombaria. Não haveria tronco forte, não haveria folhagem jovem, não haveria produção de frutos, se não houvesse primeiro aquelas células do vegetal que mergulharam na terra, que são as primeiras que ele conseguiu produzir e que vão dar sustentação a todo o desenvolvimento. Então, nenhuma árvore viveria sem a raiz, tanto quanto nenhuma alma pode viver sem Deus. Nós, almas criadas por Deus, aqui dentro de uma encarnação, podemos, muitos dizem até não acreditam em Deus, Deus não existe. E há uma fala que eu gosto que diz assim: eu posso até dizer que Deus não existe, mas Ele sabe que eu existo. É criancice. Quem assim ainda procede é criancice desse espírito. Nós não estamos falando em idade cronológica, mas estamos falando de criancice daquela alma. Porque a alma não poderia viver sem Deus, porque ela foi criada por Deus, ela não existiria simplesmente. Deus é a fonte, é a origem, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Assim abre o Livro dos Espíritos na sua primeira pergunta. Para mostrar, né? Deus é Deus. Lembra-te da tua parte de esforço e não te preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. Nós às vezes ficamos preocupados em querer fazer, e queremos muitas vezes até cobrar de Deus, porque Deus não faz desse jeito, porque Deus não resolve essa situação assim. Queremos dar conta de uma vez só de tudo. E o que Jesus está dizendo é: lembra-te da tua parte de esforço. Não importa se a parcela que podemos contribuir no esforço do bem na terra é mínima ou é máxima. É o máximo que nós estamos podendo dar? Ótimo para nós. Está muito bom assim. Então lembra-te e não te preocupes daquilo que pertence ao Todo-Poderoso. A obra maior é de Deus. E Ele tem como cuidar de tudo isso. Pede apenas que nós sejamos colaboradores fiéis. Apenas isso. E é essa colaboração que cada um de nós está sendo chamado
a dar, especialmente neste momento em que nós estamos vendo o turbilhão envolvendo o mundo. São, né, gafanhotos, vírus, corrupções, desarranjos, desregramentos, entraves, dificuldades de todos os níveis. Qualquer colaboração no bem para a obra da paz no mundo, que esta é a condição divina do nosso existir, será muito bem-vinda. Por pequenina que seja, será muito bem-vinda. Não podemos, nós temos recebido, fazendo um parênteses na nossa fala de hoje, nós temos recebido alguns pedidos de pessoas, pois eu queria tomar um passe, onde é que eu posso ir? As casas espíritas, tanto quanto as igrejas, estão fechadas, poderiam voltar com todo o cuidado necessário que a lei impõe, mas seriam 5 metros quadrados para cada pessoa, com 20% de capacidade. É difícil para o espaço da casa espírita, que é tão pequeno. Normalmente as casas espíritas não são de espaços grandes, então seria difícil reunir ali trabalhadores, colaboradores e aqueles que fossem buscar a ajuda. Por conta disso, elas estão mesmo fechadas. Então, como faremos para atender essa solicitação? Podemos nos unir em vibrações de prece. Podemos enviar àquelas criaturas que solicitam a ajuda uma onda de energia saudável, de energia de fé, de esperança, através de uma oração. A oração é o grande condutor de emanações fluídicas de uma alma para outra. Por que não podemos fazer assim? Agora, imaginemos ainda quando juntamos muitas almas e fazemos aquilo que Jesus diz do feixe de varas, indestrutível. Será uma somatória de energias. Podemos colocar aquela água para magnetizar, como fizemos ontem, pedindo aos amigos espirituais, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, enfim, aquele que é alvo da nossa devoção, que ali possa colocar. Então não é por falta desta presença física naquele ritual do passe que estamos habituados, que estamos deixando de transmitir alguma coisa a alguém. Claro que estamos transmitindo. As energias estão fluindo. Então confiemos, tenhamos fé, e é por isso que Jesus diz: lembra-te da tua parte de esforço e não te preocupas com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. A espiritualidade, neste período da humanidade, eu acredito particularmente que está trabalhando mais do que nunca, porque as necessidades estão muito grandes. Por conta disso, os amigos espirituais têm trabalhado muito, e os médiuns que não se preocupem não, as pessoas, e quando estamos dizendo médiuns, nada de destaque, mas pessoas que possam servir de ponte, pessoas que tenham algo a acrescentar e que são de boa vontade. Essas pessoas todas estão sendo solicitadas durante o seu sono para visitar um, visitar outro, ajudar a socorrer aqui e ali. Não precisamos nem pedir: Senhor, me deixa participar da corrente deste espírito, desta corrente de vibração. Não precisamos, porque a espiritualidade vem e, como dizia André Luiz, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E eles vêm ao resgate do trabalhador para ajudar no socorro que se faça necessário. Estão trabalhando muito pelo bem-estar das criaturas. Então confiemos e oremos mais. E peçamos a Deus insistentemente pelo bem de todos, para que tenhamos essa condição em nossas vidas. Mas Jesus prosseguia dizendo então a Simão: não esqueças que a nossa tarefa para a dignidade perfeita de nossa alma deve ser intransferível. Foi bem devagarzinho a palavra. A nossa tarefa para a dignidade perfeita de nossa alma
Quer dizer, o trabalho que temos a fazer. Então vamos pensar na plantinha que Jesus falou. Como é que a planta se sustenta? Fincando suas raízes cada vez mais profundamente, em busca de nutrientes e de água, lançando suas folhas para receber do sol a energia, e só então fazer o seu metabolismo e poder contribuir produzindo flores e frutos. É para o benefício dela própria que ela busca fazer tudo isso, porque é a razão do seu existir. Nós também existem tarefas para a dignidade perfeita de nossas almas. É o trabalho de lapidação espiritual que precisamos fazer. E essas tarefas são, então, intransferíveis. Eu não posso fazer isso pelo outro. O outro não pode fazer isso por mim. A minha parte de busca, de aprendizado, de fortalecimento e de doação é o que nós dissemos agora. Todos podemos buscar a energia na prece, no conhecimento, nesses encontros que estamos fazendo, em pensamentos melhores, em vibrações melhores, e então nós podemos produzir para nós mesmos o bem-estar, oferecendo às outras criaturas este mesmo bem-estar. Somos nós. Somos nós que temos que cuidar da nossa maturidade espiritual. João, ele comentava então com Jesus um plano de luta, de trabalho. João também será velho. E ele referia-se então, João era o mais moço deles. E ele comentava com Jesus o que ele iria fazer, o seu desejo de fazer acontecer, estava empolgado, era jovem, tinha vigor, empolgado. Mas Jesus diz, João também será velho. E os cabelos brancos de sua fronte contarão profundas experiências. Onde é que nós vamos ver João depois? Lá no Evangelho de João. É João, o evangelista, que está aqui tão jovem, tão impetuoso, tão empolgado, tecendo planos mil. Mas Jesus, ele vai ficar velho. E os cabelos brancos da velhice vão mostrar a sua longa e a sua profunda experiência. Quantos testemunhos João deu na sua velhice. Inclusive a obra O Apocalipse, que está lá no Novo Testamento, ao alcance de nossas mãos, obra que João recebeu através dessa mediunidade de êxtase na velhice, no exílio, no sofrimento. Percebam então que Jesus falava muito bem. A Beth está dizendo que estava sem sinal, mas que ela conseguiu. A internet, como nós já dissemos, ela anda reinando, né? Porque muita gente fazendo essa mesma tarefa no mesmo horário. Por conta disso, as nossas redes vão ficando como que fracionadas e nós vamos tendo sinais mais fracos. É por conta disso. Tenhamos um pouquinho de paciência. Nem sempre as coisas poderão ser tão a jato como nós gostaríamos. Tão em tempo real. Às vezes são alguns segundos, alguns minutos, mas os acontecimentos, eles vêm e fluem. José Carlos, boa noite. Então, Jesus continuava a falar a Simão, mostrando para ele que todos passamos pelos mesmos processos de maturação da alma. A flor no mundo pode ser o princípio do fruto. Sim, quando vemos uma florzinha numa árvore frutífera, uma laranjeira, toda cheia de flores, nós dizemos, nossa, como ela está carregada de flores, vamos ter muitas laranjas. É época de jabuticaba, a jabuticabeira em flor é uma coisa linda. A gente vê que vem flores desde cima até a raiz embaixo, todo o seu tronco coberto de florezinhas brancas, e a gente já visualiza a quantidade de jabuticabas que irão aparecer. Então, a flor no mundo
Pode ser, porque nós vamos ver que no processo das árvores frutíferas, muitas flores caem, muitas flores se perdem, todas vingam em frutos, muitas fenecem antes de frutificar. Então, pode ser o princípio do fruto, ou a João, tão jovem, simbolizando o período de floração do vegetal. A tenra mocidade. Então ele está dizendo que a mocidade pode dar como resultado alguma coisa muito boa, frutos maravilhosos, ou então ser somente flor para enfeitar um cortejo de ilusões. Pensamos que iríamos ter jabuticaba, pensamos que íamos ter laranja e tudo acabou. Tudo feneceu, foi ilusão. Aquele vegetal não teve força suficiente para uma próxima etapa. Só viveu naquela ilusão. Para o espírito jovem, mesma coisa. Um espírito ainda jovem na sua evolução, não falamos de corpo físico, mas de idade espiritual, é um ser promissor de frutos. Mas às vezes ele se adorna apenas de coisas tão passageiras, tão sem importância e que estão apenas vivendo a ilusão do mundo. Olha a Margarida dizendo que está assistindo de Pouso Alegre, Minas Gerais. Que bom, nós ficamos felizes, viu, Margarida, com esse encontro em Pouso Alegre, lugar lindo. Continuando então, de vez em quando a gente dá aquela olhadinha ali, para ver os amigos que estão dizendo boa noite, que estão dizendo Marli, dizendo verdade, Regiane dizendo adoro o cheiro de flor de laranjeira, quem não gosta, é uma delícia mesmo. São emanações, são contribuições dos companheiros que estão conosco nessas noites, que são verdadeiras noites de tertúlias, palavra antiga, né? Eu sou antiga, vocês sabem disso. São tertúlias da alma, porque nós estamos nos unindo para falar de coisas tão bonitas de Jesus. Isso, as tertúlias representam isso, momentos de emoção, de sentimento, de poesia, de música. De música. O nosso cérebro precisa da poesia para desenvolver a capacidade de pensar, porque ele fica, será música ou será texto? A poesia, ela tem canto, ela rebate em nós como sonoridade, mexe com nossas emoções. Então essas noites para nós têm sido assim, essas que mexem com as nossas emoções. E Jesus falava, nós podemos escolher, vamos ter algo para produzir de nós mesmos ou será apenas engano e ilusão do nosso viver? Continuava ele dizendo, quando te cerque o burburinho da notícia, os corações dos jovens se revelem, trabalho e reflexão. Entretanto, não deixe igualmente de trabalhar, não deixe de se envolver, né? E, igualmente, envolva as criaturas também levianas e inconstantes. São crianças que pedem cuidado, são abelhas que ainda não sabem fazer o mel. Essas flores da ilusão, as flores de estufa do mundo, que um pequeno vento derruba. Estas flores, estes que ainda são espíritos jovens, que estão enganados com o burburinho da vida, estão envolvidos ainda, e quando chegar a nós essas notícias, esse é um conselho precioso de Jesus, que possamos envolver em preces, porque estas criaturas são crianças da alma, crianças que pedem cuidado, almas infantis. Não importa a idade do corpo físico, são almas infantis. Pedem um envolvimento melhor. E ainda, poeticamente, ele diz, são abelhas que ainda não sabem fazer mel, mas vão aprender. Porque o mel é a condição de vida. E elas precisam colaborar com todo o enxame na colmeia.
Todos vão precisar de ajuda. Então essas abelhinhas que ainda não sabem produzir mel, um dia poderão produzir sim, com a melhor qualidade, aquilo a que elas estão destinadas. Assim também nós, espíritos criados por Deus. Perdoa-lhes o entusiasmo sem rumo. Porque Simão estava muito crítico e simplesmente condenando aquela atitude veementemente, achando errado tudo isso. E perdoa-lhes. O entusiasmo sem rumo, eles estavam entusiasmados na tarefa, embora não soubessem nem realizar a tarefa bem feita. Preces contínuas, almas infantis a serem acolhidas, nos diz a Silvana. E é verdade. É verdade. Esclarece-os e não pense que outro homem pudesse efetuar na conjunção da obra divina, no conjunto da obra divina, o esforço que te compete. Esclarece, esse é o trabalho dos espíritos mais velhos. Esclarecerem os espíritos mais jovens. Não estamos falando de idade biológica, estamos falando de criaturas que têm maturidade. Aqueles que têm maturidade, têm capacidade de enxergar, possam esclarecer aqueles que ainda não têm, que são mais jovens, por isso não têm a mesma visão, não têm a mesma vivência, as mesmas experiências. E o interessante é que Jesus está chamando a atenção, estava tecendo crítica e dizendo que não havia compatibilidade no grupo. E eles esclarecem-os. E não pense que outro homem pudesse efetuar no conjunto da obra divina o esforço que te compete. Cada um de nós é responsável por esse esclarecimento àquele que a gente perceba com maior dificuldade de entendimento da vida. E compete a nós, porque somos nós que estamos ali. Não há outra criatura, não tem como passar a bola, perceberam? Se algo chega até nós, é para a gente dar conta. Não há como, nós temos que dar um caminho. Às vezes não podemos resolver aquela situação in loco, mas podemos indicar um caminho. Podemos envolver com as nossas vibrações, podemos levar uma palavra, ensinar alguma coisa, iluminar alguma coisa. Portanto, nós temos que entender essa mensagem de velhos e moços que Jesus está falando, e ele encerra esse capítulo dizendo: vai e tem bom ânimo. Olha o recadinho de Jesus. Vai e tem bom ânimo, tem coragem, tem força, não desista. Vai. Era ordem. E tenha força, e tenha vigor, e tenha vontade. Boa noite a Célia, a Aline, boa noite, Walter, que estamos aqui juntinhos. E assim, ele encerrou o capítulo 9 desta conversa. Nós vamos, como temos alguns minutos, vamos somente pincelar o capítulo 10, que tem como título O Perdão. Perceberam que Jesus estava conversando com Simão, o Zelote, que estava ofendido com o ímpeto da moçada, que estava assim, não com muita disposição de trabalhar junto, porque entendia que havia muita diferença entre eles. E Jesus chama a sua atenção para que ele pudesse colaborar. Vem esse capítulo 10 com o título O Perdão. Perdoa. Entenda, vem de Jesus chamando a nossa atenção então. Naqueles momentos que ali viviam, em torno do lago de Genezaré ou Mar da Galileia, no entorno do lago eram muitas aldeias. Então a missão de Jesus começa ali, porque Nazaré estava próximo, era sua terra natal, e ali ele vai a Cafarnaum, Tiberíades, Magdala, ele vai Gadara, ele está em torno, fazendo uma tarefa no entorno do lago. Claro que
as perseguições também começaram. As primeiras peregrinações do Cristo e seus discípulos foram um triunfo. E quando começa alguma coisa a dar certo, tem aquela turma que estava acomodado, estava nas suas incomodado, então começa a perseguir a novidade. Não aceita, não quer mudar, quer permanecer do mesmo, não bloquear a possibilidade de mudança dos outros também. Por que esse trabalho de Jesus acontecia ali e estava tendo tanto sucesso? Porque os doentes, que foram muitos doentes curados, nós vemos cegos, leprosos, entre leprosos vamos colocar todas as doenças de pele que existiam, tudo colocado no mesmo pacote. Paralíticos, criaturas demenciadas, estavam ali. E Jesus estava curando. E esses curados, esses doentes, agradeciam alívio às suas dores. Claro, quem não agradeceria a ajuda de um alívio à dor que ele pudesse estar sentindo? Trabalhadores humildes, quase um trabalho escravo, ou até escravos de casa de senhores ricos, encontravam nas palavras de Jesus consolo, consolação, tinham esperança do reino dos céus, tinham esperança da liberdade, tinham esperança da alegria de viver, de uma vida melhor. Então existia isso da parte dos trabalhadores e eles se enchiam de consolação, partiam com mais energia. Claro que a reação então foi difícil. Aí nós vamos ver a reação dos judeus rigoristas, aqueles que cumpriam 100% a lei mosaica e que dividia as coisas muito em classes, em casas, né? As casas eram as famílias importantes da época, onde existia então aquele senhor da casa e os escravos e os trabalhadores, os que faziam arrendo de terras, trabalhando para aqueles senhores, enfim, estas pessoas mais rigoristas entendiam Jesus como uma criatura perigosa, como um ser perigoso e revolucionário. Perigoso não era, só se fosse para o trabalho dele. Revolucionário sim, sempre. Porque essa é a proposta, revolucionar aquilo que estava muito parado, muito acomodado, muito engessado. Era mudar tudo isso, quebrar tudo isso. Então eles viam isso no perfil de Jesus. E o amor por ele pregado, porque ele pregava o amor, amor ao próximo, amor a Deus, amor a si mesmo. O amor por ele pregado quebrava antigos princípios da lei judaica. Porque ele pregava amor até o inimigo. E a lei judaica era a lei que vinha do olho por olho, dente por dente. Poupa 7 vezes o teu inimigo e depois você pode descontar e acertar as contas com ele. Os que eram da sua raça, muito bem. Os que não eram considerados inimigos e não mereciam nada. E Jesus dizia, ama, ajuda. E isso quebrava, então, antigos princípios da lei judaica. Fora todos aqueles princípios que ele quebrou mesmo, de não lavar as mãos, para demonstrar algumas coisas. Para mostrar o que era o mais importante. Não um desrespeito, porque ele conhecia muito bem. Eu costumo dizer, Jesus nasceu em berço judeu, viveu como judeu e morreu como judeu. Então, ele teve um comportamento dentro de uma tradição, cumprindo a tradição. Mas ele começou a quebrar algumas coisas, mostrando que essa tradição estava até aquele ponto, foi útil, mas agora ela precisava ser reestruturada em novas bases para que ela ganhasse um vigor e pudesse contribuir com a paz no mundo. Assim, era a visão deles, então, para com Jesus. Aqueles latifundiários, donos de terras, que faziam os arrendos, que tinham escravos, eles observavam que os escravos estavam à espera de um novo reino. Eles não entendiam que novo reino era esse, achavam que era aqui mesmo na terra. E que por conta disso, os escravos estavam prontos a fugir, a debandar,
a deixar o seu trabalho seguindo aquele homem. Então eles tinham preocupação com os escravos, até porque os escravos sempre foram considerados como peças, propriedades, bens e não pessoas. E eles iriam perder, economicamente falando, financeiramente falando, iriam perder. Por conta disso, eles também não viam com bons olhos as falas de Jesus. Os mais egoístas, que só pensavam em si mesmo, queriam proveito só para si próprio, achavam que Jesus era um conspirador vulgar que desejava levar as iras populares contra a dominação de Herodes. Eles eram egoístas, estavam tirando proveito. Eles atendiam a Herodes altos impostos. Imagine Jesus dizer que aquilo não tinha tanto valor ou que aquilo deveria atender a necessidade de outras tantas pessoas. Isto fazia então com que eles não vissem Jesus com bons olhos. Achavam que ele estava fazendo uma conspiração para ir contra a dominação de Herodes, querendo colocar outras leis. Era assim que ele era visto. Outros do povo entendiam que Jesus era um feiticeiro incomum que era preciso evitar. Então, eles conheciam o que era feiticeiro. Os antigos médiuns eram assim colocados. Mas eles viam que esse fazia feitiços diferentes. Ele curava, ele transformava água em vinho. Ele colocou tanta coisa diferente que eles não entendiam. E até a fascinação das pessoas. Seria um feitiço sobre as pessoas para acompanharem a sua mensagem. Assim eles entendiam Jesus. E isso, claro, trouxe grandes dificuldades às primeiras peregrinações que Jesus estava fazendo em torno do lago. Falsas notícias sobre ele, tentativa de desmoralizar inventando coisas que Jesus não disse, não fez, não falou. Fake news já existia, vocês pensam que não? Já existia. Para denegrir, para colocar aquelas pessoas em dificuldade, será, aceito, não aceito, é verdade, não é verdade, em conflito, em dúvida. E na dúvida, fico com o que eu já conheço. Então, isto foi colocado. Colocou Jesus mesmo, e Jesus percebeu tudo isso. Percebeu que se encontrava numa situação delicada. Mas Jesus não brigou, não xingou, simplesmente aproveitou todas as oportunidades que foram aparecendo para tecer melhores ilações na esfera do ensinamento. Ele estava preocupado e ocupado em ensinar aquelas crianças espirituais as primeiras letras do alfabeto divino, amor. Era essa a ocupação do Cristo. Então, meus amigos, esse é o início do capítulo 10, que vai falar sobre o perdão. Quisemos aqui apenas aguçar a curiosidade para os acontecimentos da época e para a atitude de Jesus diante disso. Para nós, nesse instante, vamos lembrando, né, que tudo isso aqui está ficando registrado. Hoje eu tenho um agradecimento especial a uma pessoa que eu não sei quem é. Olha que interessante, estão vendo estas flores? Eu as ganhei hoje à tarde. Eu não estava aqui, tinha ido acompanhar o Júlio, meu marido, ao médico. E ele precisava de um atendimento. Então, raríssimas vezes nós saímos desse período, mas para médico nós tivemos que sair. E quando cheguei tinha essas flores que alguém bateu aqui em casa, perguntou se aqui morava Marina Ferri e deixou essas flores em agradecimento a esses encontros que temos todas as noites na internet. Fiquei extremamente feliz, extremamente grata e posso dizer a quem assim me presenteou que as energias foram divinas para o meu coração. Então fica aqui a minha gratidão. Era uma moça
não deixou o cartão, meu irmão que recebeu não sabe quem, mas a nossa gratidão e que a energia que veio com tudo isso, tão linda para nós, possa voltar em dobro a quem nos ofereceu e possa eu também compartilhar com vocês. Por isso eu fiz questão que elas estivessem aqui esta noite, junto de nós, para que esta pessoa sentisse a alegria de Jesus. E agora vai um recadinho para todos nós, e especial a esta pessoa. Deus está agindo na construção da felicidade, onde a provação apareça, não te lamentes nem reclames, dá o teu toque de amor e Deus fará o resto. Então que fiquemos com essa mensagem encerrando a nossa semana, que precisamos dar um toque de amor às coisas, e quando as dificuldades surgirem, não vamos lamentar, vamos nos voltar para o que é positivo, para o que é belo, para aquilo que possa alimentar alegria em nosso coração. Meus amigos, que Deus abençoe a todos, que Deus nos ilumine, que Jesus nos ampare, que os amigos espirituais possam estar conosco em nossas necessidades, iluminando as nossas consciências, trazendo força, confiança e fé aos nossos corações, levando luz às consciências todas, aos lares, e como eu tenho dito sempre, aqueles que estão na direção governamental do nosso mundo, do nosso país, especialmente porque estamos aqui, para que as decisões sejam sempre abençoadas e consigam trazer a calma, a tranquilidade, o equilíbrio, a saúde, a educação, a paz, o abastecimento, enfim, 20 horas, retomando os estudos, então, na segunda-feira, da obra. Fiquem em paz, Deus abençoe, que estas flores possam levar até vocês a brancura da paz e da bênção de Jesus. Que Deus ilumine a todos.